Olá, meus queridos alunos do nono ano, o tema da prova de vocês, algas. E as algas, assim como os protozoários, fazem parte do reino protista, mesmo sendo organismos muito diferentes desses, também classificados no reino protista. Principalmente quanto à questão da nutrição, visto que os protozoários são heterótrofos, enquanto que as algas, a maioria, são autótrofas, capazes de realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Mas, professor, por que esses dois organismos tão diferentes fazem parte do reino protista? Porque da mesma forma que os protozoários não podem ser classificados como animais por serem unicelulares, as algas, que já foram classificadas como vegetais, não podem mais serem classificadas assim. Por quê? Porque todas as plantas são organismos pluricelulares, enquanto que as algas podem ter representantes tanto uni quanto pluricelulares. Nesse caso, eu coloquei aqui as características gerais das algas e, primeiro detalhe, toda alga pertencente ao reino protista podem ser organismos uni- ou pluricelulares, ou seja, formados por apenas uma célula só, ou organismos formados por várias e várias células, existindo algumas algas que podem chegar a grandes dimensões e formarem verdadeiras florestas no fundo do mar. São algas que podem chegar a 50 metros, 60 metros ou até mais de comprimento. Outra característica interessante é que nós já vimos todos os organismos da biologia, com exceção das bactérias, eles são eucariontes. O que significa isso? Significa que o material genético das algas, peguei aqui uma alga qualquer, um representante unicelular, para mostrar que todo o material genético está circundado pela membrana nuclear, está contido dentro do núcleo. E isso foi uma aquisição evolutiva à medida com que o material genético foi ficando cada vez mais complexo, visto que as primeiras algas no nosso planeta devem ter aparecido a partir das cianobactérias, os primeiros organismos a serem capazes de realizar a fotossíntese. Outra característica também, pertencente à maioria das algas, 99,9% das algas serão autótrofas e fotossintetizantes. Terão pigmentos. Além da clorofila, você pode encontrar algas vermelhas que têm a ficoeritrina como principal pigmento fotossintetizante, algas pardas que têm um outro pigmento similar à clorofila que dá uma tonalidade amarronzada a ela, que seria a fucoxantina, e outras algas que têm, por exemplo, no caso das clorófitas mesmo, em grande parte clorofila, algumas algas vão apresentar antocianinas e outros pigmentos fotossintetizantes, que vão garantir diferentes colorações a esses organismos. Essas duas características aqui, ausência de tecidos e ausência de órgãos, são outras características que, além do fato de elas serem unicelulares, não permite classificar esses organismos como vegetais. Porque, por exemplo, um vegetal, além dele ter que ser pluricelular, ele deve formar tecidos verdadeiros, como, por exemplo, o xilema e o floema que transportam a seiva mineral ou a seiva orgânica. No caso das algas, não há essa organização celular a ponto de formar tecidos verdadeiros, sendo o corpo de uma alga pluricelular basicamente formada por um talo. Talo seria um corpo sem distinções. No caso, por exemplo, aqui das algas, além delas não terem os tecidos verdadeiros, logicamente elas não formarão órgãos. Mas, professor, que órgãos são esses? Um vegetal, por exemplo, ele tem raiz, caule, folha como órgãos vegetativos e a flor como órgão reprodutivo. No caso das algas, como são seres muito primitivos, elas não vão apresentar nenhuma dessas estruturas. Esses três são os três motivos principais: o fato de serem unicelulares, o fato de terem ausência de tecidos e ausência de órgãos, que fazem com que as algas não sejam classificadas mais como vegetais como eram no passado. Outra característica interessante das algas é que elas têm uma série de importâncias ambientais, que eu vou citar para vocês como a principal delas, a produção de oxigênio por meio da fotossíntese que elas realizam. Coloquei aqui também alguns exemplos, de algas que são unicelulares e de algas que podem ser pluricelulares. Nesse caso, você percebe que as clorofícias, que recebem esse nome por terem uma grande quantidade de clorofila, existem tanto representantes unicelulares quanto pluricelulares dessas algas. E o mais interessante sobre as clorofícias é que elas representam um ancestral mais direto dos vegetais. Foi há mais ou menos 400 milhões de anos que, a partir de algas clorofícias que começaram a ganhar um ambiente terrestre úmido, que as plantas começaram a se originar, formando inicialmente as briófitas, depois as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Outra coisa, além dessas algas clorofícias unicelulares, existem também as diatomáceas, que são muito importantes pela questão da produção de uma rocha chamada de diatomito.
Essa rocha chamada de diatomita é uma rocha sedimentar, uma vez que as diatomáceas elas têm uma espécie de armadura externa e quando elas morrem, essa armadura formada de sílica, que é na verdade uma carapaça que essas algas unicelulares têm, vai sedimentando no fundo dos oceanos, formando essa rocha sedimentar muito porosa chamada de diatomita, que tem grandes importâncias econômicas, uma vez que a partir dessa rocha chamada de diatomita, faz tijolos para a construção de casas mais simples, materiais para creme dental, abrasivos para polimento de materiais de prata, por exemplo, faz-se até componentes de filtros de água. Outra alga importante também, só que no quesito ambiental, seriam os dinoflagelados, que são algas que têm 2 flagelos, sendo um flagelo mais comprido do que o outro, e por esse motivo elas apresentam um movimento rodopiante. Essas algas são importantes no quesito ambiental porque o excesso da reprodução dessas algas pode dar origem a um fenômeno chamado de maré vermelha, em que uma grande quantidade de toxina vai sendo liberada na água, dando uma coloração avermelhada ao mar, onde estão localizadas essas algas, e esse excesso de toxina pode fazer muito mal para o ambiente, principalmente para a fauna, principalmente para os peixes, que são muito sensíveis a esse tipo de substância e podem até mesmo morrer. Quanto às algas que são pluricelulares, as clorofícias mesmo podem ser encontradas em ambiente de água doce, água salgada e, no caso das unicelulares, até mesmo terrestre úmido. E são muito importantes quanto à questão da importância ambiental pela grande produção de oxigênio. Você já deve ter ouvido falar que as algas representam o verdadeiro pulmão do mundo. É meio incorreto nós falarmos pulmão do mundo, né? Uma vez que, fisiologicamente, um pulmão ele retira o oxigênio da atmosfera e devolve o CO2. Mas foi o termo que, por muito tempo, ficou associado, né, à questão de um ser que libera, que produz muito oxigênio. No caso de uma árvore, ela produz muito oxigênio, mas consome uma grande quantidade. Normalmente, a produção de oxigênio pelas algas é maior do que o seu consumo. Por isso que mais de 70% do oxigênio que nós respiramos provém da fotossíntese desses organismos denominados de algas. Essas algas chamadas de rodofícias, elas são algas que têm uma grande quantidade de um pigmento chamado de ficoeritrina, que dá uma tonalidade extremamente avermelhada a elas. São algas que podem chegar a grandes dimensões e são muito utilizadas na produção de gelatinas através de uma substância produzida por elas chamada de agar-agar, utilizadas na produção de doces, balas, confeitos e até mesmo sorvetes. E o mesmo pode se aplicar também às feofícias, cujos alguns componentes podem ser utilizados para a produção de alguns alimentos, tipicamente doces também, gelatinas, sorvetes. Então, o mais importante das algas é a gente compreender nesse exato momento as suas importâncias ambientais, econômicas e também alimentares. Visto que, por exemplo, no caso mesmo das rodofícias, as algas vermelhas, elas por muito tempo são utilizadas na alimentação japonesa, né? Como na fabricação do sushi, por exemplo. Aquela alga que envolve o sushi é uma rodofícia. Ela parece ser preta, mas na verdade ela tem um vermelho extremamente intenso, ok? Agora, queridos, importância ambiental. Quando você pensa em importância ambiental de algas, você vai lembrar produção de oxigênio, pela questão, né, da fotossíntese, e também o seguinte, as algas unicelulares formam o fitoplâncton, que representa a base das cadeias alimentares aquáticas, tanto marinhas quanto dulcícolas. Se a gente pensar também em outras importâncias ambientais, né, a gente tem que lembrar daquele conceito de eutrofização, que é quando, através do despejo de esgoto, então de uma grande quantidade de lixo no ambiente aquático, ocorre uma intensa reprodução das algas unicelulares clorofícias, que forma aquele tapete verde sobre a água, bloqueando a entrada de luz e reduzindo a concentração de oxigênio no ambiente, que é muito mais provável, né, acontecer a eutrofização, como nós vimos em aulas passadas, em ambientes de água fechada, em sistemas fechados de água, devido ao menor volume de água do que um oceano. Mas esse fenômeno, né, se for em grande escala, pode até mesmo ocorrer em grandes volumes de água, como em mares e oceanos, por exemplo. Importâncias alimentares, a questão da produção dos sorvetes, doces, né? A questão também do sushi, que eu citei para vocês, e as importâncias econômicas, produção através do diatomito de cremes dentais, abrasivos, aquelas importâncias que eu citei em relação às diatomáceas, ok? Muito obrigado, meus queridos, até mais!